Olá, como vai você? Tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda ao nosso consultório de família de hoje. E hoje estamos até com uma carinha nova, com cores novas, mas com a mesma proposta aqui no nosso consultório. Sempre receber você de braços abertos. Fique muito à vontade aqui, como ficamos à vontade na sua companhia. Você sabe que nesse mês de maio nós temos celebrado os 10 anos do projeto Anjos da Esperança. E o que nós temos aqui é graças a Deus e graças a quem acredita no trabalho da Novo Tempo. E cada detalhe, cada movimento que faça diferença aqui tem a ver com você, que é Anjo da Esperança. Há poucos dias estive do outro lado do mundo, ali no Japão, como eu disse para vocês que faria uma viagem até lá e assim o fiz. E foi uma das coisas mais lindas para mim, que trabalho aqui há tanto tempo, há tantos anos, ouvir de pessoas que moram ali, naquele lugar tão distante de nós, dizer a Novo Tempo é a nossa igreja, é a nossa companhia. Os pastores da Novo Tempo são também nossos pastores. A palavra ensinada na Novo Tempo chega até nós e nós bebemos e nós desejamos e acompanhamos tudo de perto. E foi uma experiência muito linda. Portanto, eu agradeço a você que é Anjo da Esperança e começo o programa de hoje agradecendo a Deus por sua existência, por ficar conosco, acreditando no trabalho de todos os dias que é feito aqui no consultório de família, no Sem Tabus e em todos os programas da grade. Muito obrigada de verdade. E a Deus sempre a nossa gratidão por nos permitir participar de algo que é dele, de uma obra que é dele, não tem a ver com a nossa vontade, com as nossas questões pessoais, tem a ver com simplesmente atender um chamado e apesar das nossas imperfeições, das nossas limitações, nós temos servido a um Deus que é vivo, que é perfeito, que é misericordioso e a Ele toda a honra e toda a glória. E a todos que estão sempre sendo beneficiados pela Novo Tempo, aqui pertinho da gente, em qualquer lugar do Brasil, em outros lugares, em outros continentes, em outros países onde chega a Novo Tempo, nós só fazemos esse trabalho porque Deus nos preparou para este tempo, para esta geração. Obrigada, Anjo da Esperança. São 10 anos do projeto Anjos da Esperança e ainda precisamos que mais pessoas se unam a nós, porque, afinal de contas, a obra ainda não está completa. Ainda há muita gente para saber mais de como Deus é amor, como Deus é poderoso, misericordioso e tem cuidado de nós. Um beijo muito especial para você, que é Anjo da Esperança, e você que tem o coração para esse chamado também. Fica com a gente, você é sempre muito bem-vindo. Hoje nós vamos também encerrar o mês de maio, né? Como estamos finalizando o mês chamado Mês das Mães. E no primeiro programa do mês de maio, nós fizemos um programa voltado ao tema maternidade. E hoje vamos dar continuidade àquela conversa. Você sabe a diferença entre parto natural e parto humanizado? Tem diferença? Qual é? E será que está na moda fazer parto humanizado? E você sabe os cuidados? E parto cesáreo? Depois que uma mulher passa por uma cesariana, será que ela pode ter um filho de parto normal? Vamos saber destas questões no programa de hoje com as minhas convidadas que estiveram naquele primeiro programa e voltam aqui conosco. Bem-vinda, Tatiana, que é enfermeira obstetra. Bem-vinda, bom tê-la mais uma vez. Obrigada, Darleide. Muito bom voltar aqui. Esse tema instigante, né? É do seu dia a dia. Adoro. Mãe de 4 filhos e profissional da maternidade. Isso mesmo. Muito bom tê-las aqui sempre com a gente. Acompanhada da doutora Heloísa, que é médica obstetra e volta aqui com a gente com toda a simpatia. Obrigada. Obrigada pelo convite. Sabe que da última vez que vocês estiveram aqui, especialmente algumas mulheres disseram assim, eu gostaria tanto que a doutora Heloísa fosse a minha médica, ela é tão calma, tão paciente, tão querida. Obrigada. Beijo para vocês, amados. Vamos então, decisões a serem tomadas durante a gestação. Vamos relembrar esses pontos importantes. A começar pela escolha do médico? A escolha do médico é super importante. É quem vai acompanhar a mulher durante os 9 meses aí de gravidez e depois acompanhar o momento importante que é o parto. Então, sem dúvida nenhuma, é fundamental ter alguém que a mulher goste, confie, enfim, que tenha um relacionamento muito próximo com o médico.
Interessante. Aí tem outros pontos aqui, como escolher em que hospital nascerá o bebê. Sim. Tem mulheres que, assim, é o hospital que está mais perto. O hospital que é possível também. Possível, né? exatamente. Enfim. Parto no hospital ou em casa, vamos falar disso já. Parto humanizado e natural. Já quero levantar essa questão, porque está muito em voga hoje falar de parto humanizado. O que é parto humanizado, doutora? Parto humanizado é o parto que respeita todas as, vamos dizer assim, na medida do possível, todas as vontades da mulher. Então, pode ser uma cesariana, pode ser um parto normal, enfim, desde que ele seja humanizado, é aquele que ele respeita muito a vontade da gestante. É completamente diferente de um parto natural. O parto natural é um parto sem intervenções, então o médico não interfere durante o trabalho de parto. Então, ela tem todas as contrações de forma natural, tem o bebê de forma natural, sem que a gente, na verdade, faça nada, não usa medicações. É como eram os primeiros partos, Exatamente. Quando não havia nenhum tipo de intervenção. A parteira esperava o neném nascer, Esse por é o exemplo. parto natural. E por que nós temos chamado tantas vezes o parto em que a mulher escolhe que esse parto aconteça em casa, tem uma enfermeira, uma assistência em casa, chamamos de parto humanizado. Estamos usando, então, a palavra de maneira equivocada? Não, também é um parto humanizado, mas existe essa confusão hoje em dia, né? Que seria só esse modelo. Só esse modelo, como se o parto humanizado fosse um parto que fosse necessariamente em natural, casa, né? Natural, sem nenhuma intervenção, que só essa seria o parto humanizado. Só esse seria o parto humanizado. Não é bem por aí. Existem outras formas de você fazer um parto humanizado também, não necessariamente um parto em casa, um parto natural. Olha, mas eu estou aqui lembrando, por exemplo, de quando eu tive minha segunda filha, há 20 anos, não foi muito humanizado, não. Por quê? Não tinha o marido junto. Sim, né? exatamente. O neném nasceu, foi levado para lá, fiquei lá esperando, sozinha, sentindo tudo do pós-parto, sozinha. Não tinha muito humano, não, do meu lado. Não tinha umas máquinas. Exatamente. Hoje é possível você fazer uma cesariana, por exemplo, de forma humanizada. Então, logo que nasce, vai direto para o colo da mãe, amamenta em sala de parto, com o pai participando de tudo isso. Então, é possível você fazer, inclusive, uma cesariana de forma muito humanizada. Respeitando muito aquele momento especial do casal, entendeu? Da família. Então, não necessariamente precisa ser um parto natural para que ele seja humanizado. Não trouxemos alguém aqui que trabalhe especificamente com o parto em casa, o parto natural, mas, claro, que vocês têm conhecimento a respeito de. Quais são as questões que envolvem um parto natural, que a gente pode e deva levantar aqui, devam ser consideradas? Tati. Assim, até né, fica mais para eu falar, assim, eu acho, a gente conhece pessoas muito boas que fazem, né, eu conheço particularmente pessoas boas que fazem partos domiciliares e que a pessoa quando vai optar por isso, porque é uma opção da gestante, então quando ela vai optar por um parto domiciliar, tem que ser uma equipe de muita confiança e que tenha como agir em meio a uma emergência, né, porque assim, parto é para ser o mais normal possível, é para ser o mais natural possível, ele é fisiológico, é para ser normal. Mas as emergências podem acontecer e há uma caixinha de surpresas. Às vezes no hospital mesmo pode acontecer uma emergência, mesmo sem a gente estar intervindo com nenhum tipo de medicação ou nada, só na parte natural mesmo. Então, assim, na hora que essa emergência ocorrer, para onde a gente vai poder correr? Tem um hospital próximo, tem um suporte, né, de ambulância rápido, de transporte, onde possa ser levado, onde possa socorrer a mãe e o bebê se alguma emergência ocorrer, né? O mais comum é não acontecer emergência, né? E muitos partos são muito bem acompanhados. Então, assim, o que a gente pede só de cuidado é para quando realmente a pessoa for escolher que seja com uma equipe de experiência, né? Que seja uma equipe boa, que sabe muito bem o que está fazendo e que tenha essa retaguarda de poder, aliás, poder chegar em um hospital e ser atendida por um médico. Porque muitas vezes, assim, as enfermeiras obstetras que fazem parto, elas precisam ter um médico de backup no hospital. Então, toda vez que você vai fazer um parto domiciliar, esse médico precisa estar sabendo que você está fazendo um parto e que qualquer emergência pode acontecer e quem vai ter que estar no hospital é ele, porque a enfermeira obstetra não pode assumir um parto no hospital chegando sozinha sem um médico. Né? Então, também é interessante ver se aquela equipe tem um médico de backup no hospital onde pode receber essa paciente se houver uma emergência ou não, né?
Então, até assim, as emergências que podem acontecer, a doutora Heloísa pode comentar um pouquinho mais para ter esse tipo de atenção e né, esses cuidados, né, que podem ser tomados. Né? A grande questão do parto domiciliar é que às vezes não dá tempo. É esse o grande medo da gente que não trabalha com parto domiciliar, é esse, que às vezes não existe tempo hábil para se chegar ao hospital. Não, é raro, acontecer é raro, felizmente são poucas, mas podem ocorrer hemorragias importantes da mãe, anóxia do bebê, quer dizer, faltar oxigênio. E ali, enfim, não tem muito como agir nesse momento, entendeu? Então, assim, às vezes, claro, por mais que você tenha algum aparato da equipe, nem sempre é possível você ter uma reanimação adequada. A gente sabe de casos, por exemplo, em que a enfermeira, chamada doula também, né, as que são especializadas em fazer o parto em casa, tem assistência de um médico ou uma médica presente em casa. Tem. Mas a questão também é se tem o aparato, a estrutura caso ocorra alguma... E, Darleide, deixa eu só comentar sobre uma coisa. Tem uma diferença entre doula e enfermeira obstetra, né? Às vezes, a doula, ela pode ser uma enfermeira obstetra que tenha feito um curso também para ser doula. Mas nem sempre a doula é uma enfermeira obstetra. Então, às vezes, a doula é uma fisioterapeuta, às vezes, a doula não tem uma faculdade. Então, nem sempre só a doula sozinha pode acompanhar um trabalho de parto, porque a doula ela não pode examinar, a doula não pode fazer exames, né, físicos que são comuns de uma enfermeira obstetra fazer. Então, assim, a doula é um suporte emocional. É extremamente importante. Ela traz para a mãe o que a mãe precisa naquela hora de suporte psicológico, de suporte emocional, de auxiliar, né, com massagem, com alívio da dor e tal. Mas ela não pode conduzir um trabalho de parto sem uma enfermeira obstetra ou um médico obstetra. Mas que é bonito, né? Parto natural, assim, na banheira. Sim, o neném nascendo, vai junto. É bonito? É lindo, sim. Para os outros, porque eu não quero mais. Sabe que esse é um tema que especialmente, eu não é o tema que eu mais gosto, assim, que eu me lembro, assim... Que você não tem uma lembrança tão boa. Não, os meus partos foram bons, foram rápidos, não foram sofridos, mas eu sei que toda mulher sofre, eu sei que tem um esforço tremendo. Sim. E eu sou daquelas pessoas que você me disser assim, Darleide, eu caí e machuquei minha perna, eu sinto a dor na perna, na minha perna. Então, assim, discretamente, entendeu? Então, é isso. Nosso tema de hoje é sobre maternidade, sobre tipos de parto e falamos agora especialmente sobre a diferença entre o parto humanizado, que nós temos chamado comumente de parto humanizado, que na verdade fazendo referência ao parto natural, mas parto humanizado deva ser todo tipo de parto, seja ele cesariano, seja ele, enfim, natural, com intervenção médica ou não, deva ser humanizado pela presença, né, de afeto nesse momento tão especial. E você pode falar com a gente, tá? Esqueci de dizer isso, lá na nossa página, facebook.com/consultoriodefamilia.nt, isso mesmo. Fala com a gente lá, tem alguma dúvida, alguma pergunta? Manda aqui pra gente, a doutora Heloísa pode responder para você. Enquanto estamos aqui no programa também, está acompanhada da enfermeira obstetra Tatiana Lima e vocês são mães, né, inclusive. Deixa-me fazer uma pergunta. Quando uma mulher passa por uma cesariana, ela pode vir a ser mãe de parto natural? Pode? Sim. Pode? Sim, sem problema nenhum. Vocês passaram por isso? Sim, eu tive o meu primeiro parto, né? Foi uma cesárea, 13 anos atrás, e depois o meu segundo parto foi 5 anos após e foi um parto normal, né? Tem muito, assim, uma espera, né? Que a gente diz que pelo menos de 2 anos, né? Após o parto normal, depois a doutora Heloísa explica um pouquinho melhor isso. Mas, assim, nem sempre o parto cesárea, ele foi por algum motivo naquela hora que talvez fosse o melhor para o bebê. Então, por isso foi decidido por um parto cesárea. Mas não quer dizer que porque você teve um parto cesárea, que todos os outros partos precisam ser cesárea. Então, eu tive o meu primeiro cesárea e os outros 3 foram partos normais e super tranquilos, né? Então... Mas fica um risco, uma observação, doutora? Sim, fica. Quando existe uma cesariana anterior, tem uma preocupação com a cicatriz do útero. Então... existe um risco de ruptura dessa cicatriz, porque é uma região menos elástica, vamos dizer assim. Então, sempre existe essa preocupação durante um trabalho de parto subsequente a uma cesárea. Por isso, a questão do tempo. Então, uma cesariana de 1 ano atrás
é complicado você fazer um parto normal depois, esse risco é maior. Se tem 2 cesarianas, é praticamente indicação de cesárea novamente. É possível fazer... Se tem 2 cesarianas, é. Okay. Até pode ser feito um parto normal, o risco de ruptura é 1 a 2%, é pequeno, mas existe. Então, hoje em dia, sim, existe uma tendência a se fazer uma 3ª cesariana quando a mulher foi submetida a 2 cesarianas, por esse risco um pouco maior. Okay. Então, e o uso de medicação, por exemplo, de ocitocina, indução, são situações onde existe um risco maior dessa ruptura do útero. Então, um parto normal subsequente a uma cesárea, o ideal é que seja feita a menor intervenção possível. Entendeu? Que seja o mais natural possível, né? Entendeu? Com pouco uso de quase nenhuma medicação, com bastante observação dessa questão da cicatriz uterina, mas é possível. Doutora, agora uma perguntinha assim, bem de leiga, mas total. A medicação que impede, não sei se a palavra impede, todas as dores da contração, a anestesia, é de boa, doutora? Não, aquela contração, até a dor, ela não faz parte ali do processo da expulsão do neném? Sabe assim, não tem a medida. Você me entendeu, Tatiana? Entendi. Traduz tipo, aqui a criatura. Porque a gestante realmente precisa passar por aquela dor para desenvolver o trabalho de parto? Não, é normal que a mulher sinta dor e que ela está ali no processo de... Aí vem uma anestesia. Não tem uma anestesia, não tem uma medicação para ela não... Pode explicar. Aí eu fico assim, gente, mas ela tem que sentir dor, assim, sabe? Eu sou desse tempo. Não, ela tem que sentir dor, porque faz parte, não é ela tem que sofrer, né? Não é porque ela tem que sofrer, é porque eu acho sempre que a dor faz parte do processo do nascer, de você querer expelir o bebê, de querer fazer força. Isso, né? de sair o neném, de fazer força. Sim. Não faz falta, não, doutora? Não faz falta, não. A gente que teve com analgesia, a gente pode falar, né? A diferença, né? De ter ou não, né? Eu não usei nenhuma das maneiras. É uma ilusão dizer que um parto normal, mesmo que com anestesia, vai ser completamente indolor. Não é verdade. Sim. Desde o começo, as primeiras contrações, elas vão ser doloridas. O ideal hoje é que se faça essa analgesia já bem adiantado, então não é tanto em centímetros, 7 centímetros, 8 centímetros, mas assim, que exista já um franco trabalho de parto com muitas contrações, evolução, né? Entendeu? Então, até lá, a mulher vai sentir essa dor. Então, não é só sentir, ai, doutora, aí Não, vem mais. não. É ali, mas quando é uma questão, um tempo mais demorado, ela está sofrendo um pouco. É quando aquela dor começa a atrapalhar a condução mesmo do trabalho de parto. Onde a mulher chega uma hora que ela fala, eu não quero mais isso. Eu vou. Não aguento. Se eu tiver que passar por isso, eu não vai nascer. Claro, Sim, claro. Né? Ela está num momento de estafa, entendeu? Mental, física, porque ela está com muita dor. E é um negócio que cansa demais, sim, né, gente? sem dúvida. Então, nesse momento, a anestesia é muito bem-vinda. Ela tem que ser extremamente bem feita. Como é que vocês lidam com aquelas mulheres que têm muito medo? Não, doutora, pelo amor de Deus, uma cesárea, muito medo da dor, porque justamente assim, essa coisa da dor é muito forte no imaginário. E na realidade de uma mulher. Nós temos aqui um casalzinho em que a esposa, como é seu nome, linda, está grávida. Pamela está grávida de 4 meses, né? E meio. Você tem medo ou tá de boa, assim? Um pouco de medo, um pouquinho de medo. É seu primeiro filho, é o primeiro filho de vocês. Vai ser normal, cesáreo, assim, por opção sua? O que já imaginou? Ela está disposta a que seja normal, Pamela, muito bem. E o pai aí dando uma força, né? Queridos. E aí? Como é que lida com a mulher que tem muito medo e assim, entra ela já no teu consultório e doutora, quero isso não sei nem como é que eu vim parar aqui grávida. Nas consultas de pré-natal esse assunto é sempre abordado e eu acho que tem que ser mesmo, porque a mulher tem que trazer as dúvidas, os medos e cabe a nós médicos explicar tudo que é possível dela sentir. Normalmente, como a gente trabalha, né? Eu sempre converso isso durante as consultas de pré-natal, mas existe uma consulta que é só para falar de parto com a Tati também. Então, essa consulta ela é muito esclarecedora porque a mulher ela já está vamos dizer assim, já está um tempo grávida, então ela já leu muito sobre o assunto, já conversou com as amigas e aí já tem muitas dúvidas. Então, nessa consulta, vamos dizer assim, no 3º trimestre mesmo, ela
vem para esclarecer tudo e começa a viver aquele momento do parto de uma forma mais concreta. Então, acho que para a gente, cabe a nós, como médicos, como enfermeiro, esclarecer todas as dúvidas e, enfim, tentar tirar os medos, entendeu? Mas vai ter que enfrentar. Mas não tem jeito, Sim. vai nascer. De alguma forma vai ter dor, que nascer. A gente trabalha na consulta e, assim, o que é importante falar para a paciente é a primeira coisa que ela falou, anestesista tem que ser um anestesista que saiba fazer analgesia de parto, porque a analgesia de parto ela não é uma anestesia, ela não vai impedir a paciente de se movimentar ou de sentir toda a dor. A paciente continua sentindo contração, né? Então ela vai sentir quando vem a contração, porque isso é importante para ela entender como o processo de trabalho de parto está continuando. Ela vai continuar caminhando, ela vai continuar agachando. Então, assim, tudo isso e a dor voltando aos pouquinhos. Então, a gente sempre fala para ela, assim, a dor voltou aos pouquinhos, você consegue aguentar um pouco mais? Então, a gente não vai colocar mais medicação. Porque o importante é você sentir a pressão para você ter vontade de fazer força, a gente não pode tirar completamente. Então, o importante da analgesia, quando a gente fala, e para as pessoas tomarem bastante cuidado com isso, sempre converse com a equipe médica que trabalha com você para ver o tipo de anestesia que a sua equipe faz, né? Como que eles trabalham com isso? Porque a anestesia que tira completamente a sensação do trabalho de parto, pode ser uma cesárea, então, porque não vai ser a paciente mesmo que vai estar trabalhando por aquele parto. Ela nem consegue fazer ela força. Perde a prensa. Né? Então, perde atrapalha. A prensa. É isso que eu fico pensando. É isso Está vendo que eu não estava tão fora da casinha? Você não tá, não. Fora da casinha? Um pouquinho de dor para você sentir, né? A palavra é analgesia. Analgesia. E eu estava usando anestesia. Isso. Ainda bem que eu avisei, gente, bem leiga, bem leiga, bem leiga. Não, né? mas não é, Darlene, porque tem muitas equipes que usam anestesia, que depois a pessoa faz anestesia e fica deitada. Trabalha de parto inteiro. Então, existe isso. Não é que não exista. Existe sim. Que é exatamente isso que você dizia agora há pouco. Cuidado para saber. E assim, a gestante tem que ter consciência de que depois que ela vai tomar analgesia, ela precisa prestar muito mais atenção no trabalho de parto dela. Porque ela precisa continuar sentindo as contrações, ela precisa fazer parte daquilo. Ela não pode simplesmente... Porque logo quando você toma analgesia, te dá uma vontade de dormir tremenda, porque aí você relaxa. Então, geralmente, a gente deixa descansar uma meia hora até uma hora, né? Que a gente é boazinha. Mas depois a gente volta lá e continua o treinamento de personal trainer. Precisa trabalhar, né? Não é a hora de dormir. Então, a pessoa precisa estar consciente, porque o que pode acontecer? Tomar analgesia e também só querer dormir, não querer mais trabalhar, né? Não querer mais fazer força, não querer mais participar do processo. E isso tudo precisa ser trabalhado durante o pré-natal. Ufa! Então, tá bom, né? Tem anestesia e tem analgesia. É isso aí. E uma coisa diferente da outra. Se é para aplicar anestesia em alto grau num parto que era para ser natural, melhor que fosse uma cesárea. Isso. É por aí. Menino, chega uma hora que a gente entende, que a gente aprende, né? Nosso consultório de família hoje falando de maternidade, nesse tempo, e ainda que estamos com o mês de maio, mas tem tanta gente, que é o mês das mães, né, como dizemos, e ainda tem tanta gente com dúvidas, com questões, mulheres que estão aí desejando a maternidade e tem algumas dúvidas, alguns medos. E a gente faz sempre aqui no consultório de família uma maneira de atender as necessidades das famílias, né? Das mulheres, dos homens, dos casais, dos solteiros. Agora, no mês de junho, nós vamos fazer programas para solteiros, para namorados, para namoradas. Vamos dar algumas dicas, vamos trabalhar essa questão do namoro. Tem gente que vive em torno do tempo. Preciso namorar, preciso namorar, preciso namorar. Depois que casa, não sabe o que era namorar, né? Aí a gente quer ajudar você aqui nesse mês de junho e outras pautas incríveis que virão aí pela frente. Como sempre, consultório de família, querendo participar da sua vida, do seu dia a dia. Meninas, então tá. Quando nós falamos de maternidade, partos, eu vou só lembrar uma questão que eu acho que nós dissemos no programa anterior, que é assim... se é parto natural, maternidade total. Se é parto cesáreo, sei não. Não rola um preconceito assim? Não tem mesmo? Começando hoje em dia tem. É que eu falo que é como se a mulher que tem parto cesáreo não é mãe. Não é? Imagina. Então, a mulherada fica chateada. Não é por aí. Doutora, mas há uma procura muito grande por cesarianas? Olha... Antes tinha mais, agora realmente essa onda do parto normal está voltando até a procura pelo parto normal de novo. Que bom. Então as mulheres estão se informando mais, estão mais preocupadas com o assunto. Então existe vamos dizer assim, uma onda de pensamento de parto normal que as mulheres estão voltando a procurar. Então a cultura do parto cesariano está... eu acho que assim... diminuindo. Exatamente. A mulher tem que encarar que a cesárea, ela pode ser necessária, vamos dizer assim. Mas que a forma de um parto normal, ela é mais natural mesmo. A recuperação é mais rápida ou depende muito? A recuperação é mais rápida, não é mais rápida. Ela é, sim. Nós duas passamos pelos dois, né? A gente sabem disso. pode falar, né? Da diferença que foi, né?
Mas a escolha sempre vai ser da mãe. Da mãe. Né? Mas que o médico e a equipe então, ajuda, É por né? isso que eu acho que ela tem que ter muita confiança no médico, porque hoje existe mesmo, enfim, situações onde o médico induza uma cesárea por comodidade, enfim. Os maridos participam dessa decisão normalmente? Participam ou deveriam participar? Como é que é na prática? Eles participam. Eles participam. Ah, não, eu acho que tem que ser natural. A maioria que é normal, participa, né? sim. A maioria dos homens A maioria dos homens querem. E ainda sem analgesia. Muitos deles falam, mas não precisa, né? Gente, eu acho que eles então querem se vingar da mulher. Tem situação que a mulher tá com muita dor e fala, aguenta firme. Alguns, né? Alguns, tadinho, a gente tá judiando aqui também, né? Claro. Aguenta firme, você é forte, morrendo de dor. Mas eu acho que o homem que acompanha o parto da esposa, o nascimento do filho, eu acho que é um homem que passa a ter uma nova ideia da mulher, do próprio filho. Faz toda a diferença. Não faz diferença? É um crescimento pro relacionamento familiar. depois? É um crescimento familiar, né, Darleide? Eu vejo muito isso, assim, precisa ter essa estrutura familiar, que é claro, a gente precisa pensar aqui em todos os tipos de família, né, e das formas que existem. Às vezes a pessoa não tem um companheiro e tal, e aconteceu, né, e tem esse parto sozinho. Então, assim, quem você vai ter ali do seu lado naquele momento? É importantíssimo que você tenha alguém, né, que realmente te apoie, que te dê segurança, né? Então, às vezes, a sua mãe, né, se o seu marido não pôde estar naquele momento e tal. Mas, assim, quando o pai participa, desde a gravidez até o trabalho de parto e no parto, tudo, é maravilhoso. Você vê aquela família nascendo naquele momento junto, né? O indivíduo tem que saber se ele aguenta, né? Sim, se nem sempre eles ficam... mas a gente cuida muito disso. E na consulta a gente já pergunta se ele aguenta ver esse tipo de coisa. Então, se não, se ele fica em cima para ele não ver o sangue, para não ver... Então, a gente trabalha com ele já o que ele vai ver e o que não vai ver, né? Para poder proteger. Mas eu acho que deve acontecer de alguns... Não, doutora, aguento firme, posso terminar na hora fica branco. Porque ver o nascimento de um neném não é uma coisa assim, tipo, não, beleza. Enfim, mas aos pais, às famílias que conseguem hoje fazer algo tão bonito, né, de ser feito em família, de receber uma criança, e isso faz toda a diferença. Parabéns para vocês, né? Para quem já de um tempo atrás não pôde fazer um parto assim, não era tão humanizado assim como está sendo hoje, né? Fazer o quê? Vamos que vamos, afinal de contas, o importante é participar desse processo tão lindo da vida, tão lindo. Vamos para o nosso rápido intervalo e já voltamos ainda aqui conversando sobre maternidade, partos e coisas afins. E a gente espera você, é bem rapidinho aqui no nosso consultório. Até já! Fica aqui com a gente no nosso consultório de família, fique muito à vontade. Mostra aqui na geral, vamos mostrar para o pessoal que já viu, mas mais uma vez, mostrar todo o nosso cenário hoje, as cores que mudaram, nossas almofadas, nossos adereços aqui, tudo feito com muito carinho para você, viu? Muito obrigada, como sempre, pelo seu carinho, você que está comentando com a gente na nossa página, no Facebook ou também lá no nosso Instagram. Muito bom ter você aqui com a gente. Quero mandar então agora especialmente um beijo para os meus amigos muito queridos que eu fiz, novos amigos lá no Japão. Como eu citei agora há pouco, Darleide, só falo no Japão. Não, calma, só estou mandando um beijo para eles todos. Faço sempre isso por onde eu passo. Queridos demais, que acompanhem os nossos programas, mesmo nos horários que são possíveis, mas depois nos nossos canais no YouTube. Enfim, muito, muito bom estar com vocês. Lugar lindo, gente linda. Incrível essa experiência. Um beijo muito grande, muito especial para vocês, viu? Fica registrado o meu carinho e o carinho da Novo Tempo para você também. Bom, nós vamos continuando a nossa conversa aqui sobre partos, inclusive, né, doutora Heloísa e Tatiana, temos algumas fotos, algumas imagens de partos, né? E eu perguntei aqui para as minhas... Então, assim, vai ser bem discreto, né? Bem leve. Então, vamos lá, Joyce, já joga aí a primeira imagem para a gente falar um pouquinho desse primeiro momento, do que temos a dizer ainda sobre tipos de parto. Já está no ponto? Vamos lá. Não dá para a gente ver aqui, olha só. Então, a gente faz de outra maneira, meninas. Não vai dar, porque nós precisaríamos estar acompanhando aqui no nosso retorno para que elas pudessem ir explicando e, enfim, comentando com vocês aí de casa. Nasceu o neném, doutora Heloísa, Tatiana. O contato com a mãe, joga aqui no peito. Ai, que delícia! Qual o significado desse primeiro contato, Tatiana? É a produção de hormônio que já tem ali naquele contato, né? Então, assim, quando a mãe já está olhando e reconhecendo o bebê dela, né, aquilo já
faz a mãe liberar vários hormônios que vão ser necessários ali para o puerpério, para depois do parto, para a liberação de leite, né? Isso tudo é muito incrível, de reconhecimento daquele bebê, né? Quando a gente vê um animalzinho, né? Quando nasce o cachorrinho e tal, a mãe não vai, a primeira coisa é lamber o rostinho e reconhecer aquele cachorrinho. Então, assim, quando o bebezinho já vem todo limpinho, enroladinho no paninho, com touquinha e tal, não é mais o mesmo bebê que acabou de sair de dentro dela, né? Então, assim, é importante ela ter aquele reconhecimento e o primeiro olhar ser da mãe para o bebê e do bebê para a mãe, né? E o pai ali junto é importantíssimo. Nessas fotos a gente tinha um pouco disso, assim, mostrando o pai e a mãe olhando para o bebê de várias partes que a gente acompanha e de como é isso, né? Essa sensação de os dois estarem olhando a primeira vez para o bebê, dos dois estarem curtindo aquilo. Isso sim é humanizar, né? Todo o processo. Mesmo que aquele parto normal precise evoluir para uma cesárea, a gente cuida disso, né? Para que essa mãe não perca esse momento. Que a gente, quando isso precisa acontecer, a gente tenta cuidar para que aquele bebê ainda nasça bem, né? Para que você decida por isso no momento em que a gente vai privar o bebezinho ainda de estar bem, de estar saudável, para que a hora que ele nasça, a mãe não perca esse contato com ele e não perca esse contato de logo depois também poder amamentar o bebê nessa primeira hora de vida, que é importantíssimo. Olha que interessante. E eu que considerava em primeiro plano que era só mais uma questão emocional, né? O afeto, a segurança, ai, que bonitinho e tal. Mas tem resposta hormonal, fisiológica, hormonal, doutora. Sim, tem. Que interessante. Tem. Mas essa parte emocional é muito forte também, claro. né? Então, para a mãe, nasceu, vem para o colo, é uma coisa muito incrível. E assim, isso pode acontecer em qualquer parto, né? Então, é aquilo que a gente estava conversando. Você pode ter mesmo uma cesariana, a gente faz isso, não nasce e vai lá e entrega direto para a enfermeira. Vai para o colo da mãe, fica um pouco com ela. É muito impressionante como o bebê está chorando, coloca do lado da mãe e para de chorar. Na hora. E fica ali quietinho, só curtindo o momento. É muito, a gente vê isso com muita frequência. Então, é impressionante, assim, a natureza mesmo, entendeu? Então, existe toda essa resposta hormonal mesmo, que já estimula, enfim, produção de leite, contração uterina, várias coisas que beneficiam muito já logo no pós-nascimento, né? Mas também é muito forte esse vínculo que já começa desde a hora que nasceu. Coisa misteriosa, muito, né? né? Outra coisa também, Darleide, que hoje em dia se fala bastante, que antigamente a gente quase não ouvia falar, é sobre a importância de esperar o cordão parar de pulsar para a gente cortar esse cordão. Né? Enquanto o cordão ainda está pulsando, é porque ainda está indo fluxo de sangue e de oxigênio para esse bebê, né? Então, assim, a gente até avisa nossas mães antes para que ela não se assuste assim que o bebezinho nascer, que geralmente ele não vai chorar. Por quê? Porque a gente não clampeia logo o cordão e ainda aquele fluxo de sangue e oxigênio está indo para o bebê, então devagarzinho ele vai respirando e vai ainda recebendo aquele oxigênio que ele estava recebendo. Então a gente até fala para vocês não se assustarem, mas isso é importantíssimo, né? Que ainda vai beber, porque a reação é sempre você esperar que seu bebê nasça e já chore, né? Então, isso é muito bom, assim, de respeitar todos esses momentos, né, fisiológicos que precisam acontecer no parto, né? Ai, que especial, lindo. Saindo dali, o neném é levado e a mãe fica assim, onde eu levar meu filho? O que acontece? Saiu dali, acontece o que com o neném? A maioria dos hospitais, isso é feito na sala de parto mesmo. Esse cuidado com o bebê é feito dentro da sala de parto. A mãe muitas vezes tem contato visual. Ela está vendo tudo o que está acontecendo. Depende um pouco da posição, da maca, do berço, mas o pai acompanha tudo. Estou lá eu com a minha referência, não vi nada da minha filha, de mim, mas hoje a maioria das maternidades tem essa preocupação. Primeiro, de ter esse vínculo mãe e filho logo que na sala de parto, e esse do bebê ser, enfim... Os primeiros cuidados serem né? dados dentro da sala de parto e com a mãe de olho. De olho, exatamente. De olho na cria. Em tudo que está acontecendo. De olho, menina. Não é assim, eu quero saber o que estão fazendo com meu filho, minha filha, né? E como eu disse, eu fico lembrando assim que, de fato, há algum tempo atrás, mesmo 20 anos, que foi o meu último parto, muita coisa mudou de lá para cá, justamente na compreensão do cuidado com essa mulher. Óbvio que nós estamos falando para pessoas que ainda são atendidas numa rede pública que nem sempre oferece o melhor, mas as possibilidades, o entendimento médico da equipe tem evoluído, melhorado, né? E a gente pode até falar sobre isso também, assim, que as maternidades públicas, né, a maioria delas, assim, em São Paulo a gente tem uma rede boa que é do Parto Seguro, que
tende a fazer sempre isso de respeitar muito, né, a humanização do trabalho de parto. Então, muitas vezes na rede pública a mãe vai ter um parto, sim, respeitado, né? Agora, é claro, sempre depende da equipe profissional que vai ter naquele dia, né? Não são todas as pessoas iguais. Então, é claro que muitas passam por experiências ruins, né? E que trazem, né? Gente, eu lembro de ter ouvido, e ainda sei de mulheres que relatam chega até assim, gente, de dizer assim, quando a mulher está sofrendo no trabalho de parto, diz assim, e agora... Na hora você virou os ainda. Agora, na hora de fazer, estava tudo bem. Agora, na hora, vai aguentar. Tipo assim, debocha. Deve ter mulheres aí que passaram, ouviram desse tipo de coisa, o que assim... Isso é o oposto absoluto da humanização. Né? É muito cruel isso, não faz o menor sentido. Isso é violência, é a violência obstétrica que tanto se fala hoje em dia, né? Isso sim é violência, né? Violência com palavras, às vezes nem tanto só com os atos, né? Que falam-se muitos atos também, mas violência com palavras, né? Isso acontece muito ainda, infelizmente, né, Darleide? A minha produção está dizendo assim, pergunta sobre a nota que o bebê recebe. Pegaram um negócio assim. O que é a nota que o neném já nasce ganhando na escola? O APGAR é uma nota que o neonatologista dá, que é decorrente do estado de nascimento do bebê. Então, você tem de 0 a 10, ele avalia frequência cardíaca, tônus, coloração, são vários parâmetros que... E aí dá essa nota do nascimento do bebê. Isso, na verdade, mostra o bem-estar do bebê ao nascimento. Então, uma nota alta, 8, 9, 10, é um bebê que nasceu bem. Uma nota baixa, então, normalmente é um bebê que teve algum grau de sofrimento durante o parto. E vai ficar aí no prontuário. Vamos falar de amamentação? Vamos. Fala amamentação, que a Tatiana também gosta, especialmente do tema. Ela também, amamenta exclusivo, traz a bolsinha dela para retirar leite. Mas aqui você tem 4. Tenho, já amamentei bastante. O que dizer da amamentação no que diz respeito a, por exemplo, vou pensar logo naquela mulher que não teve condições, não teve leite, não produziu leite. Também é uma outra questão que faz assim a mulher ficar meio deprimida. Sim. Toda mulher amamenta, eu não. Eu sei que tem outras questões anteriores a esta, mas fala para estas mulheres. A amamentação é tudo na vida? Não, imagina. A amamentação tem os seus benefícios, muitos, mas... Mas se uma mulher não puder amamentar ou não quiser amamentar, ela tem o direito de repente falar, não quero amamentar. Ela não vai deixar de ser mais mãe ou menos mãe. Mas não é comum a mulher não querer, Não é comum, não. O mais comum é elas quererem. É mais comum elas quererem. E sofrerem quando não conseguem, né? Sim. Às vezes ela não quer depois de sofrer muito com o começo da amamentação e chega um momento que tem mulheres que sofrem muito ou por ter baixa produção de leite ou machuca demais o mamilo. Enfim, ou sofrem demais com as noites não dormidas. Então me digam, por que uma mulher tem baixa produção de leite? Acontece da leite, não é o comum. A maioria das mulheres produz a quantidade necessária para o bebê. Quando não produz, é o quê? É fisiológico? Fisiológico. Às vezes cirurgia anterior. As mamas que, enfim, redução de mama é bem comum, ela não conseguir... ela até produz, mas ela não consegue ter ejeção de leite. Como mexe muito na glândula, então ela não consegue amamentar... não tem quantidade suficiente. Ai, pobrezinha, às vezes fica ferido, machucado. E às vezes a pega errada também faz a mulher produzir menos leite. Porque se o bebê pega muito no bico do peito, em vez de pegar na auréola junto, aquela mulher vai produzir menos leite, porque ele não está estimulando a glândula mamária. Então, precisa perceber muito como está a pega desse bebê também, precisa ver muito se está fazendo livre demanda ou se está fazendo amamentação de horário, que nesse começo é muito imprescindível que seja feita uma amamentação de livre demanda para que aquela mãe tenha uma boa produção. Então, o quanto o seu bebê tem vontade de sugar, você coloca ele no peito para mamar. Porque quanto mais esse bebê sugar, mais leite você vai produzir. Se marcar horário, já pode tornar mais difícil. Pode atrapalhar. Não que necessariamente vai atrapalhar. Sim, de algumas não, mas algumas mulheres podem ter diminuição da produção de leite por ter uma pega incorreta ou enfim, só os Porque horários... é um exercício, né? Então, assim, naqueles primeiros dias, precisa exercitar para que esse leite seja produzido. Não é só exercício. Cada vez que o bebê suga, ele produz um hormônio central, que é na região do cérebro, que volta o estímulo para a mama. Então, esse hormônio ele é produzido da sucção mesmo, então ele é produzido no mamilo, vai até o cérebro e volta um estímulo hormonal que produz leite nas mamas. Então, quanto mais o bebê suga,
mais ela produz. Mas tem bebezinho que não sabe sugar? Tem. Precisa de orientação. Porque tem alguns que nascem assim, põe a boquinha. Já com a boquinha. Mas essa é a importância da primeira hora esse bebê ser colocado para mamar. No meu caso foi assim, pôs a boquinha, mamou. Mamou. E isso assim, essa primeira hora é quando o bebê tem esse instinto de sucção mais ativado, porque ele realmente nasce e ele já tem essa vontade de mamar. Às vezes demora de uns 20, 30 minutos, mas depois ele desenvolve muito bem isso. Quando o bebê faz essa primeira pega, logo quando ele nasce, isso facilita muito para que as outras pegas futuras sejam boas também, né? Porque ele foi colocado logo na primeira hora. Isso dessa produção de ocitocina é importantíssimo porque ela ajuda na contração uterina também. Então, ajuda o útero aí voltando ao tamanho normal logo após o parto. Então, a mãe até sente um pouquinho de cólica quando está amamentando e tal. Isso é bom e é normal. E é esse fator hormonal que está acontecendo, né? Então, assim, todas essas coisas precisam ter orientação também, Darleide, e muitas vezes elas não são orientadas na maternidade ou são orientadas de formas errôneas e cada um que vem orienta de uma forma, isso confunde muito, né? E vem aquela coisa de alguém chegar perto e falar assim, ele está chorando porque ele está com fome, né? Em vez de alguém ir lá e ajudar na amamentação, não, é porque ele está com fome, dá logo uma mamadeira para esse menino, É porque né? todo mundo dá pitaco baseado na própria experiência, né? Então, comigo foi assim, com todo mundo tem que ser. Então, isso aí. o que não é verdade. Cada caso, cada experiência é única e exclusiva. Perguntinha chegando, mais outras, né? Pôs silicone, a mulher tem silicone nos seios para amamentar. Tem dificuldade? Normalmente o silicone não atrapalha. O que atrapalha é quando tem uma cirurgia que mexe no mamilo. Então, se ela colocou o silicone, mas reposicionou o mamilo, fez para subir a mama, enfim, não só a redução, mas mexeu desta forma, pode atrapalhar. Quando é só o silicone, só a prótese, não. Tudo bem. Não. Amamentar ajuda a perder o peso, ganha durante a gestação? Tem mulher que sofre, não é nem porque não amamentou, é porque não perdeu o peso que dizem que a amamentação produz. Dizem não, perde. É verdade. É verdade. A amamentação exclusiva tem uma média de perder de 600 a 800 calorias por dia. É bastante. Mas também aumenta muito a fome. É bom falar isso. E também, quando a mãe deixa de se alimentar e quer fazer regime nessa fase, diminui a produção de leite. Então, isso é algo que ela precisa tomar muito cuidado. Não é a hora de fazer regime, né? Precisa das refeições completas e muito líquido, muita água. Minha filha já tinha ali mais ou menos 1 ano e meio e eu com toda essa gordura que me é peculiar. O médico falou assim, querida, eu acho que vai ter que parar. Porque eu fui ficando realmente mais magra. E a criatura ficando fortinha. Sim. Produzir leite. E é importante nessa fase também tomar polivitamínico, né? Além de se alimentar bem, né? Precisa mesmo. Mas uma dieta adequada faz muita diferença na produção de leite também, mesmo. Então, é muito importante que a mulher se alimente bem, dormir na medida do possível, claro. Mas o bebê dorme, a mãe dorme. De dia, dormir de dia, tirar umas sonecas durante o dia. Isso faz muita diferença na produção de leite. O estado emocional, o estado também interfere. Então, assim, não é só simplesmente o bebê sugar que vai produzir. Você tem outros fatores que vão interferir. Então, quando a gente percebe que a mãe não está produzindo, você tem que entender qual que é o problema, se existe, né? Algum problema que não está deixando produzir tanto leite assim. E tem alguns alimentos específicos, assim, que você lembra que possam ajudar especificamente ou tem mais mito do que... É mais mito, um pouco. Pode até ser que ajude até mesmo do que dá cólica no bebê, né? Isso também é bem... você tem que analisar muito cada caso, né? Assim, se bem que eu acho que, assim, como você está falando de uma alimentação adequada, etc., eu acho que inclui. Para o neném ter cólica, se a mãe come coisas indevidas, né? Doces, chocolates, coisas que são indevidas para todas as fases da vida. Para o neném que não tem toda a proteção sempre vai ajudar, mas tem que tomar muito cuidado, Arleide, porque tem mãe também que fica muito neura com essa coisa de tudo tem que ser perfeito, e aí ela acaba deprimindo por causa disso também, porque ela tira tudo que ela gosta. Né? Então, assim, um chocolate de vez em quando, um docinho de vez em quando, se aquilo te faz bem, te deixa feliz, né? Assim, de vez em quando, não vai ser isso que vai mudar completamente a amamentação. Então, cada bebê reage de uma forma. Até porque então, se o neném passar a noite inteira chorando, ela logo vai saber, foi o chocolate que eu comi. Pois é. Então, querida, quem somos nós para dizer não come? Né? O neném vai avisar. É isso mesmo. O neném avisa na hora, é a noite inteira. Eu tenho amigas que passaram da Darleide ontem, o neném não dormiu. Foi, querida, então, né? Fazer o quê? Meninas, sim, doutora? Não, a única coisa que realmente aumenta a produção de leite é uma boa hidratação. Ela não pode deixar de beber água. Então, é fundamental uma ingesta de cerca de uns 3 litros de água por dia para que você produza realmente uma quantidade suficiente de leite. Isso é a única coisa na alimentação que faz diferença.
Vocês falaram da amamentação por livre demanda. E vocês indicam que seja assim ou chega uma hora que diz assim, não, agora vamos organizar os horários? Isso é muito mais do pediatra do que da gente como obstetra, enfermeiro. Que o começo, a livre demanda, ela é super importante para o bebê mesmo, porque o bebê não é um relógio, é muito difícil você estabelecer uma rotina de relógio a cada 3 horas, a cada 4 horas, num bebezinho muito pequenininho. Pode ser que ele tenha fome em momentos muito diferentes, isso é fisiológico. Mas, assim, a livre demanda, às vezes também, depois de um tempo, pode levar, em algumas situações, a baixo peso. Então, assim, muito do pediatra e de cada situação. Então, a mãe, às vezes, percebe que, enfim, precisa amamentar em livre demanda e faz isso até 6, 7, 8, 10 meses. Tudo bem, mas essa vai depender do ganho de peso, de como está a mãe, do trabalho dela, enfim, são outros fatores que precisam ser estudados, né? Vamos a alguma coisa mais rapidinha aqui, de curiosidade. Gostaria de saber se a enfermeira, mesmo não sendo enfermeira obstetra, pode realizar parto, pode participar? Não, ela pode participar como amiga, né? Ou como enfermeira. Mas a enfermeira obstetra, ela faz mais um ano, é uma especialização, né? Que a gente faz depois da faculdade, para realmente aprender a conduzir um trabalho de parto. Né? Então, precisa ter o estudo. Doutora, parto prematuro, por exemplo, 7 meses, pode causar atraso mental, alguma coisa no desenvolvimento mental do bebê? Depende das condições de nascimento do bebê e depende do tempo de nascimento, assim, da idade do bebê ao nascimento. Normalmente, 7 meses, os bebês vão muito bem, mas às vezes nascem 5 meses. E aí você pode ter alguns retardos que ficam auditivos, visual, que pode ficar decorrente de uma prematuridade extrema. Tenho ansiedade e síndrome do pânico, por isso tenho medo de engravidar. O que eu posso fazer? Um tratamento psicológico antes, um acompanhamento antes com um psiquiatra e um terapeuta para você acompanhar as causas e a síndrome do pânico, a depressão, qualquer outra situação da questão emocional sendo acompanhada antes, claro, vai ser muito melhor, não é? E isso é bom para você, para o neném, para toda a família, que você se antecipe. Mas não impede de ser mãe, né? Não, claro que não. De maneira nenhuma. Você que está escrevendo para a gente aqui, muito obrigada pelas perguntas. A Orcília está dizendo cenário lindo. Também achei. Tá bem a nossa cara, né? Tudo que é novo, assim, depois a gente vai logo acostumar e já vai querer um outro. É assim na vida, mas que tá bonito, tá? Muito obrigada à equipe, muito obrigada a quem elaborou, que foi o Augusto, não é, Joyce? O Augusto, que trabalha na nossa equipe aqui de cenografia, a Joyce também participou na compra dos adereços, na escolha. Muito obrigada aos envolvidos todos, a equipe toda. Deus abençoe. Tive 2 partos normais de 8 meses. Meus 2 filhos foram para a UTI. Um ficou 9 dias e outro 15 dias. Aí ela disse que queria saber por quê. Ué, tu não perguntou pro doutor, não? Né? Difícil. Acontece, né? Pode acontecer. Mas, assim, e foi prematuro, motivos... né? 8 meses, nasceu um pouquinho antes do tempo. A Kedma está assistindo a gente pela primeira vez. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Fica com a gente, gostando muito da pauta, da nossa conversa. Tema maravilhoso, diz a Ludmila. A Jamília, a parteira, para mim, chamou de dengosa e que eu estava com moleza. Olha. É muito desrespeito, né? Isso é um desrespeito, isso não é humano. Lindo, sempre preocupados com as pessoas, que isso me amei, parabéns, obrigada. Enfim, tanta gente querida participando aqui com a gente, deixando suas perguntinhas, deixa ver mais. Quem deixa pra gente, tenho ansiedade, sim, a questão da ansiedade e da síndrome do pânico. O moço não quer se identificar, quer perguntar para a médica qual tipo de parto prejudica mais o períneo. Se é o normal. Em que situação? O parto normal, você tem existe um risco maior de lesão dos músculos perineais. O parto fórceps, que às vezes é necessário, também. Porque você tem que, além de tudo, usar um instrumento para ajudar, e esse instrumento pode lesar algumas fibras musculares. Mas parto cesariana não tem nenhum tipo de lesão. Claro. Mas isso não quer dizer, né, que a gente está falando aqui que um parto cesárea é melhor porque não tem nenhuma lesão, né? Isso tem que tomar muito cuidado também. E às vezes são lesões que elas não vão causar nenhum problema futuro. Sim. São lesões pequenas. E não é por nada não, mas quem estava fazendo a pergunta era o marido. E assim, mas é uma coisa da lei, mas uma coisa muito boa para a gente falar, assim, todos os partos que a gente faz, a gente tende a deixar sempre a mãe sentada.
né? Até mesmo na hora do bebê nascer e tudo, isso ajuda muito para que as lesões sejam menores, para que o bebê desça com mais facilidade, que a mãe não precisa ficar fazendo força durante todo o tempo. Porque na vertical, né, já é a posição mais ideal para que esse parto aconteça de uma forma mais segura e mais tranquila. Então, a gente toma todo o cuidado para que isso também seja minimizado, né, o mínimo possível. E isso faz parte da natureza, isso é fisiológico, né? Assim, e qualquer problema que tenha havido, a obstetra está lá para isso, para corrigir esse problema, para fazer essa sutura e fica igualzinho, né? Por causa do avanço do conhecimento, da ciência, a idade deixou de ser assim algo tão temido, né? Por exemplo, uma moça pergunta aqui, estou com 32 anos e desejo engravidar, mas ainda não. Mas assim, está chegando a hora, está chegando o limite. Como é que está esse tempo e limite da gravidez, da gestação? Não tem esse limite. Assim, a questão não é o parto. A idade não está relacionada ao parto, ela está relacionada à dificuldade que ela pode ter de engravidar um pouco quanto mais velha ela fica, entendeu? Entendi. A fertilidade pode diminuir com a idade, ela diminui com a idade, mas depois que ela engravidou, parto normal, cesárea, o que for, ela vai ter de qualquer forma. Olha aqui, a Maria está dizendo que tem 44 anos e pretende engravidar. Já teve um filho, e o primeiro filho dela, quando ela tinha 28 anos. Agora, com 44, ela está animadíssima e quer ser mãe outra vez. 44 anos, está possível? É possível, A única coisa é ela tem que ter ciência que existem alguns riscos genéticos, né? De algumas síndromes que aumentam com a idade. O risco, né? O risco aumenta com a idade, mas não impede dela ser mãe de jeito nenhum. Felizmente, muito mais frequente ter um filho normal, sem nenhum problema, do que com qualquer outra questão genética envolvida. Eita, a mulherada tá animadíssima, gente. Olha a outra aqui dizendo, qual o risco de uma mulher de 46 anos ter o primeiro filho? 46 então, aí já tá... O risco maior são as síndromes genéticas. Isso ninguém mudou. Independente da medicina ter avançado, não mudou nada. Ela tem 46 anos, o risco genético é maior. De ter síndrome de Down, outras síndromes, enfim, esse é o maior risco. Então tá, gente, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Muito obrigada, Tatiana. Recadinho assim para as mães, para as mulheres, e daquilo que você acha mais interessante dizer, tanto referente à amamentação, quanto à escolha dos partos, como enfermeira. Pensa nessa mulher que talvez esteja em dúvida, ou talvez tenha medo. Como você acompanha muitas mulheres, fala ao coração. Que vocês tentem procurar, né, a pessoa que seja melhor realmente para acompanhar vocês, que vocês tenham empatia com ela, segurança. E que nem que seja na última semana da gestação, que você precise procurar e vai atrás. Já aconteceu isso com a gente, né? Chegarem pessoas com 39 semanas e ali sentir segurança e se sentir bem e ver que realmente seria respeitada, que então você vá até o último que você realmente achar que tem essa empatia com você. E depois que o seu bebezinho nascer, assim, eu sempre indico a amamentação em livre demanda, que isso para mim é essencial, de você respeitar o seu bebê, de querer conhecer o seu bebê e saber identificar o que ele precisa e não ficar lendo tanta coisa e buscando tanta coisa, não. O essencial é você olhar para o seu bebê, você e seu marido. Ninguém melhor que vocês dois vão fazer aquilo bem para o seu bebê. Sim. Doutora, obrigada, viu? Imagina. E aí, o que você diz como médica para sua paciente? Eu acho que ela tem que estar feliz com a escolha do médico sempre. Tem que estar segura, que é um momento muito importante na vida da mulher e do casal. E, enfim, buscar se informar bastante para não chegue... tirar todas as suas dúvidas durante o pré-natal. Principalmente com o médico, né? Principalmente com o médico, enfim, vão surgir muitas dúvidas, elas têm que todas serem sanadas durante o pré-natal para ela chegar no momento do parto totalmente feliz e segura para isso. Disposta para o desafio, exatamente. Da chegada do neném. Tatiana, doutora Heloísa, muito obrigada, viu? Deus abençoe você. É sempre um prazer recebê-las aqui. Prazer é nosso, obrigada. Equilíbrio, simpatia de sempre. Obrigada a você de casa também por essa companhia gostosa de sempre. Deus abençoe a todos. E olha, eu sei que tem mulheres que não têm filhos por N questões, mas também é preciso dizer, né, ao final de um programa, de uma conversa como esta, a maternidade é linda, tem assim de Deus pra gente, a maternidade é uma experiência incrível, mas não é
tudo na existência de uma mulher e você pode, de outras maneiras, experimentar o que é doar-se para a vida e receber de volta o que a vida tem para te dar. Um beijo muito especial, sendo mãe, não sendo mãe, tendo feito um parto A, B ou C, o que importa é estar disponível para viver e ser feliz. Até a semana que vem aqui no nosso consultório.